Para completar, voo fretado para o Vasco suspenso. José Roberto Lamacchia tá bravo com as coisas no Cruz Maltino. Tudo sobre a Copa do Mundo, bastidores, finanças, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E os voos fretados, a que o Vasco tinha direito sem custos, da Placar Linhas Aéreas, empresa de José Roberto Lamacchia e Leila Pereira, estão suspensos. Tudo porque o dono da Crefisa está bastante incomodado com a política vascaína, você sabe. Lamacchia e Pedrinho estavam avançados para a compra da SAF do clube. Mas gente de dentro da política do Vasco entrou na justiça e conseguiu o afastamento do Pedrinho. Dessa maneira, a venda da SAF foi temporariamente suspensa. É bem verdade que o pessoal lá no Vasco está tentando caçar essa liminar para que a negociação com Lamacchia seja retomada. De qualquer forma, o dono da Crefisa já anunciou que não vai mais liberar o seu avião de graça para o Vasco da Gama. E a primeira consequência deve se dar na partida contra o Vitória, na reabertura da competição no mês de julho. O Vasco se utilizaria desse voo gratuito fretado para chegar a Salvador, mas nesse momento não há mais a possibilidade de liberação do avião de forma gratuita, a menos que até lá as coisas andem. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa quinta-feira que o Lamacchia admitiu em entrevista oficial dada nas últimas horas a negociação em estágio avançado com o Vasco, a intenção de colocar 500 milhões de reais logo para resolver os problemas do clube, mas ele está bastante frustrado com mais esse movimento político no Vasco que visa apenas atrapalhar o clube. E o Betis está interessado em um volante do Palmeiras e outro do Fluminense. Tudo para substituir um atleta que pode vir parar no Brasil. Quero começar por essa parte. Nelson de Ossa, volante colombiano de 26 anos de idade, tem tratativas avançadas com o Vasco, ou pelo menos tinha, enquanto o clube tinha tratativas avançadas para a venda da SAF para Marcos Lamacchia. Operação de empréstimo com opção e obrigação de compra. E era para repor a saída do De Ossa que o Betis havia aberto negociações com dois clubes brasileiros, com o Palmeiras pelo M. Martínez e com o Fluminense pelo Facundo Bernal. A operação com o Bernal parece mais avançada e também mais valiosa. O Betis sinalizou com uma proposta de algo na casa dos 10 milhões de dólares. Já o Palmeiras foi avisado sobre a intenção do Betis em fazer uma proposta caso as tratativas com o Bernal não avancem, e essa proposta poderia chegar até 8 milhões de dólares, com a lembrança de que o Palmeiras havia comprado o M. Martínez do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 100 mil euros, cifras meio parecidas. Vale a lembrança de que o M. Martínez foi convocado para a seleção uruguaia e disputa a Copa do Mundo, ou pelo menos faz parte da seleção uruguaia, até aqui não teve a oportunidade de estrear. Se M. Martínez pode sair, Kaique está de volta. O goleiro revelado no Palmeiras e que fez boa temporada no futebol português será utilizado como terceira opção no gol do restante da temporada. Se o Kaique está chegando, quem perde seu espaço é Aranha, goleiro formado na base, que está à procura de clubes por empréstimo. Boa noite, Nicola. Excelente cobertura da Copa. Notícias da venda da SAF do Vasco, como é que anda? O que houve com o Pedrinho? Mandar mensagem pro Pedrinho. Deixa eu mandar uma mensagem pro Pedrinho. Não falei com o Pedrinho ainda desde os desdobramentos. A grande novidade do dia, hoje, é que o Lamacchia resolveu se rebelar contra as pessoas que têm prejudicado o Vasco, né? Você sabe que essa decisão na justiça que afastou o Pedrinho e que colocou uma grande interrogação nessa negociação, hoje o Lamacchia anunciou que não deve mais emprestar o avião que ele estava cedendo de graça pro Vasco da Gama, tá? Ó, Leonardo Rosa quer saber notícias do Vascão. Chamei aqui o Pedrinho, vamos ver se ele responde. O único problema de ligar para o Pedrinho é que se ele atender, a gente vai acabar falando por 20, 30 minutos e eu vou deixar vocês meio que no vácuo esperando. Então é capaz de acabando aqui eu já ligo para ele se ele não responder ainda durante a live, tá? Mas estou atrás de novidades. O que dá para dizer é que José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, enfim se pronunciou e se mostrou e admitiu que é ele quem está por trás dessa compra da SAF do Vasco. Todo mundo falando em Marcos Lamacchia, até porque o Vasco divulgava isso, mas o verdadeiro interessado é o pai dele, o José Roberto Lamacchia, que é o dono da Crefisa, cara cujo patrimônio estimado hoje gira na casa dos 8 bilhões de reais. Humberto Costa, Nicola, meu brother, boa noite, me chamo Humberto, de Nova Iguaçu. Mesmo com a Copa com 48 seleções, falo muito de Vasco e o vascaíno não tem paz. Impressionante, pois é. E a última das péssimas notícias do Vasco foi causada por gente do próprio clube. O Vasco já tinha negociações avançadas com o Marcos Lamacchia, com seu pai.
Zé Roberto Lamacchia, mas um grupo político que não aceita que o clube seja vendido, porque tem a intenção de estar à frente do clube, entrou numa ação na justiça. A tendência é que essa liminar caia até sexta-feira, tá bom? O Nelson de Ossa, colombiano, do Betis no Flamengo. Então, o maior interessado era o Vasco, empréstimo com opção de compra que poderia virar obrigação, tá? O valor superior a 8 milhões de euros, até porque ele tinha sido comprado do Monterrey por 10 milhões e meio de euros. Eu posso até mandar uma mensagem para o Boto, que já respondeu no início da live a respeito do Davi Romero, mas até por conta desse entrave judicial da venda da SAF do Vasco, pode ser que essa negociação do De Ossa acabe caindo. Mas o Betis está tão convencido de que o De Ossa não fica, que ele já está no mercado em busca de reforço para essa posição, e os dois alvos estão no futebol brasileiro. O Betis conversa com o Facundo Bernal, que é um volante contratado pelo Fluminense, mas que ainda não engrenou como se imaginava, proposta na mesa do Flu de 10 milhões de dólares, embora exista também uma sinalização de interesse no Emi Martínez, volante que pertence ao Palmeiras, está defendendo a seleção uruguaia na Copa, embora não esteja jogando, sinalização de uma proposta de 8 milhões de dólares. Hoje, dá para dizer que o Betis tem mais interesse no Bernal do que no Emi Martínez, tá bom? O José Francisco pedindo para eu falar sobre o Vasco, se foi vendido, ainda não. E essa ação na justiça de um grupo político atrapalha e atrasa a venda que estava bem avançada para Marcos Lamacchia e José Roberto Lamacchia. Mandei mensagem para o presidente do Vasco e estou aguardando a resposta. Tá? Qualquer coisa eu ligo para ele daqui a pouquinho. Peraí. Que mais? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Lamacchia desistiu do Vasco e vai comprar Lusa? Não, Lusa já tem dono. O Lamacchia vai acabar ficando com o Vasco, né? É só essa questão da justiça ser resolvida. Existe uma expectativa das pessoas ligadas ao Pedrinho de que até essa sexta-feira a liminar caia e as tratativas com Marcos Lamacchia e José Roberto Lamacchia possam avançar. Quero te contar como é que fica o Vasco a partir do afastamento via justiça de Pedrinho da SAF Cruz Maltina. É importante dizer que a decisão da justiça, que é preliminar, ela não afasta ela não tira o controle da SAF das mãos da Associação do Vasco. O que ela faz foi afastar o Conselho de Administração a pedido de um grupo de sócios e conselheiros do Vasco que é contra a venda da SAF para Marcos Lamacchia. No dia do futebol, perceberam-se até agora poucas mudanças. As coisas seguem sendo tocadas exatamente da mesma maneira. E você deve estar se perguntando, tá bom, mas e em relação a reforços, a renovações de contrato, a busca por técnico? Tudo isso, na teoria, segue o mesmo praxe, embora agora qualquer decisão precise passar por uma análise técnica da interventora chamada Samantha Longo. A grande diferença é que com essa decisão que é liminar, que é provisória, e o Pedrinho tenta caçá-la, passa a existir uma insegurança muito grande por parte do Marcos Lamacchia. Como é que ele vai colocar um caminhão de dinheiro se acertar com o Vasco, correndo o risco de a qualquer momento uma decisão judicial inverter ou mudar toda a ordem das coisas por lá. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. A tendência é que o Pedrinho consiga reverter essa decisão para que as coisas voltem dentro do possível à normalidade em São Januário. E José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, enfim se posicionou de forma pública sobre a negociação do seu filho para a compra da SAF do Vasco. E ficou bem claro que não é só Marcos Lamacchia quem está interessado em comprar o clube. José Roberto Lamacchia, o marido da Leila, está na parada e é um dos interessados na compra da SAF vascaína. Esse depoimento do Lamacchia ao canal do Pedrosa foi dado depois que a justiça decidiu afastar Pedrinho, presidente da associação, e o cara que vinha tocando as negociações com o pessoal da Crefisa. Abre aspas para o Lamacchia: eles querem o poder, mas eu e meu filho vamos reerguer o Vasco.
É o Lamacchia se referindo a um grupo político que pediu na justiça o afastamento do Pedrinho e acabou conseguindo, ainda que de forma provisória. A expectativa das pessoas ligadas ao Pedrinho é de que essa ação caia até sexta-feira, permitindo que o Pedrinho reassuma com todos os poderes o clube e a venda da SAF. Lamacchia também foi perguntado pelo Pedrosa sobre a possibilidade de a Leila Pereira participar da compra da SAF vascaína, abre aspas para o dono da Crefisa. A Leila está totalmente fora de qualquer assunto do Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estamos prontos. Iríamos colocar 500 milhões assumindo todo o problema com o fluxo de caixa. Nunca o José Roberto Lamacchia havia se posicionado admitindo que também está nessa negociação. Achei algo interessante e nessa entrevista ele reafirma a intenção de comprar o clube apesar de todos os problemas ligados à justiça. O Lamacchia chega a dizer que essa instabilidade, essa insegurança jurídica causam preocupação, mas conta também que já havia uma programação para que a SAF fosse oficialmente comprada por ele até o mês de julho, com direito a uma enorme festa, porque ele entende que o Vasco pode ser extremamente competitivo e voltar a brigar por títulos como na sua essência. Só para completar, registrar que em meio a tudo isso, o Vasco busca um técnico e busca reforços para o restante da temporada. Verdadeiro caos, causado por gente da oposição no Vasco que só quer estar no poder a qualquer custo. Fala rapaziada, beleza? Mais um giro de notícia para vocês nesta sexta-feira, com muita informação do Vasco da Gama. Deixe aqui no comentário sua opinião. Não esqueça de sentar o dedo no like, a gente vai encerrando essa edição. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.